Então vamos lá, pessoal. Professor Robson para mais uma aula aí de física. Continuando a matéria de calorimetria, hoje a gente vai falar sobre trocas de calor. Dentro de um calorímetro, os corpos colocados trocam calor até atingir o equilíbrio térmico, tá? Então, o equilíbrio térmico a gente já sabe o que é, e calorímetro é aquele recipiente onde ele não troca de calor com o meio externo, só troca de calor entre as substâncias que estão dentro dele, tá? Como os corpos não trocam de calor com o calorímetro e nem com o meio em que se encontram, toda a energia térmica passa de um corpo ao outro. Então, o corpo mais quente cede a energia para o corpo mais frio, certo? Como? Ao absorver calor, tá? A quantidade de calor vai ser positiva. E ao transmitir calor, a quantidade de calor vai ser negativa. Então, ou seja, aquele corpo que está recebendo calor, ele vai ficar com a quantidade de calor positiva. E aquele que está transmitindo calor, ele vai ficar com a quantidade de calor negativa. A soma de todas as energias é nula, ou seja, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn vai ser igual a zero, tá? Então vamos ver um exemplo aqui, ó, na prática aqui. Ele diz assim: qual a temperatura de equilíbrio entre um bloco de alumínio de 200 gramas a 20 graus Celsius, mergulhado em 1 litro de água a 80 graus Celsius? Lembrando que 1 litro de água tem 1000 gramas, tá? Dados: calor específico da água igual a 1 caloria por grama graus Celsius e do alumínio igual a 0,219 calorias por gramas graus Celsius, tá bom? Então a gente vai fazer esse exercício aí agora aí. Então vamos lá, pessoal. No exemplo, nós temos alumínio e temos água, tá? Então eu vou separar os dois aqui. Então seria bom vocês fazerem isso. Bem, a massa do alumínio vale quanto? É 200 gramas. A massa da água é 1000, porque tinha 1 litro de água, certo? Bem, a temperatura do alumínio, a temperatura inicial, θi, é igual a 20 graus Celsius. E a temperatura inicial da água é de 80 graus Celsius. Eles vão atingir o equilíbrio térmico. Então a temperatura final do alumínio vai ser θ e a temperatura final da água também vai ser θ, já que vão atingir o equilíbrio térmico. O calor específico do alumínio é dado 0,219. O calor da água, o calor específico da água é 1. Né? A gente já conhece aí, foi dado no exercício também. Bem, eu sei que a quantidade de calor do alumínio mais a quantidade de calor da água tem que ser igual a zero, correto? Então nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos usar a fórmula de quantidade de calor para cada um deles, que é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, tá? E resolver o exercício. Então vamos lá. O alumínio tem massa de 200. Então vai ficar assim, ó, 200 vezes o calor específico dele, que é 0,219, vezes a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? Temperatura final menos temperatura inicial. Então vamos botar dentro do parênteses, θ menos 20. Isso somado, né, com a quantidade de calor da água, que é a massa, que é 1000, que era 1 litro. Então 1000 gramas vezes 1, vezes a variação da água, que é temperatura final, menos temperatura inicial, que é 80. Então isso vai ser igual a zero, tá bom? Bem, fazendo a continha aqui, ó, 200 vezes 0,219 dá 43,80, tá? Que multiplica θ menos 20 somado com 1000, que multiplica θ menos 80, igual a zero, certo? Multiplicando dentro do parênteses,
temos 43,80 θ menos 43,8 vezes 20 dá 876 mais 1000 θ menos 80 mil. Isso vai ser igual a zero, certo? Bem, somando θ com θ, nós temos 1043,80 θ, ou 0,8, né? Θ, menos 80.876. Isso é igual a zero. Então, eu somei 43,8 com 1000, deu 1043,8. Menos 876 com menos 80.000, deu menos 80.876. Passando esse cara para o outro lado, nós vamos ter que θ, né, 1043,80 θ, é igual a 80.876, certo? Dividindo 80.876 dividido por 1043,80 dá 77,50 aproximado aí, graus Celsius. Beleza? Tranquilo? Daí? Então agora a gente vai resolver alguns exercícios aí. Então você lê o exercício, tá? Dá uma pausa aí, tenta resolver, depois confere comigo aí. Então, o número 1, ele diz assim: quando misturamos 1 kg de água, tá? Calor específico 1 cal gramas graus Celsius, que a gente já conhece, a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obtemos 3 kg de água a... Então você vai botar água com água. Então é H2O, de novo, ó, vai fazer a tabelinha, com H2O, de um lado e de outro. Uma tem a massa de 1 kg, ou seja, 1000 gramas. A outra tem a massa de 2 kg, ou seja, 2000 gramas. O calor específico delas é o mesmo, que é um aqui e é um aqui. A temperatura inicial dessa primeira água aqui, θi, está a 70 graus Celsius, certo? A segunda está a 10 graus Celsius, então θi aqui é igual a 10 graus Celsius. Ele quer saber a temperatura de equilíbrio, depois que você mistura, então vamos chamar de θ. Temperatura final, θ, certo? Já sabemos que quantidade de calor da água 1 mais a quantidade de calor da água 2 é igual a zero. Então nós temos que quantidade de calor é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Fazendo exercício, vamos lá. Substituindo 1000 vezes 1 vezes variação de temperatura, que é θ menos 70, certo? Depois 2000 vezes 1 vezes θ menos 10 igual a zero. Então a soma dos dois aí dá zero, certo? Então fazendo aqui, ó, 1000 vezes θ, 1000 θ, menos 70.000 mais 2000 θ menos 20.000. Isso é igual a zero, tá? Aqui para facilitar, ó, tu pode dividir tudo por 1000, tá? Porque é uma equação igual a zero. Então aqui vai ficar θ, então, ó, dividindo por 1000, tudo, nós temos θ menos 70 mais 2 θ
menos 20 igual a 0. Então nós temos aqui, ó, que θ mais 2θ dá 3θ. Menos 70 com menos 20 dá menos 90. Isso é igual a 0. Então 3θ igual a 90. Θ vai ser 30. Então a temperatura de equilíbrio da água aí vai ser 30 graus Celsius. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para mais um exercício aí. Número 2. Então dê uma pausa no vídeo e tenta resolver o exercício. Ele diz assim: uma barra de cobre de massa igual a 200 gramas e a temperatura de 230 é mergulhado dentro de um recipiente que contém 200 gramas de água inicialmente a 20 graus Celsius. Sabendo que a temperatura de equilíbrio térmico é de 25, determine a capacidade térmica do recipiente que contém água, tá? Então ele quer a capacidade térmica desse recipiente. Então nós temos três coisas aí. Temos o cobre, temos a água e agora ainda tem o recipiente, tá? Então ele diz que a massa do cobre é de 200 gramas. Mergulhado no recipiente contém 200 gramas de água também. Então a massa da água é 200 gramas também, certo? No recipiente aí não fala nada, aí não diz qual é a massa. Bem, a temperatura do cobre, temperatura inicial, vale quanto? Vale 230. A temperatura inicial da água vale 20 graus Celsius. Bem, se a água está dentro do recipiente, o recipiente também está o quê? A 20 graus Celsius, certo? Bem, a temperatura de equilíbrio é 25. Então a temperatura final agora ele dá a temperatura final que é 25. Dá a temperatura final aqui, que é 25, já com o equilíbrio, e aqui também nós temos a temperatura final igual a 25. O calor específico do cobre, ele deu que é 0,03. O calor específico da água é 1, e ele não diz nada sobre o calor específico desse cara aqui. Ele quer aqui a capacidade térmica, que é simbolizada por C grandão, certo? Mas o que nós temos aí? Mais nada, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Q do cobre mais Q da água mais Q do recipiente, isso é igual a 0, certo? O Q do cobre, ó, tem todos os dados aqui, então dá para calcular o Q do cobre. Então a gente vai calcular aqui do lado aqui, ó, o Q do cobre. É a massa, que é 200, vezes 0,03, vezes a temperatura, que é temperatura final, que é 25, menos temperatura inicial, que é 230. Tudo bem? Tá aí? Bem, 200 vezes 0,03, isso é do cobre, dá 6. 6 que multiplica menos 205. Então o que do cobre? 6 vezes 205 dá menos 1230, tá? Isso aqui está em caloria. Agora dá para saber a quantidade de calor da água. A quantidade de calor da água é massa da água, que é 200, vezes calor específico da água, vezes a variação, que é temperatura final, menos temperatura inicial.
Então nós temos que a quantidade de calor da água é 200 que multiplica 5. Então a quantidade de calor da água é 1000 calorias, certo? Bem, jogando aqui na fórmula, porque a gente quer saber o que? A capacidade térmica do recipiente. Então a quantidade de calor do recipiente é igual à capacidade térmica vezes variação de temperatura, certo? Então nós temos o seguinte, ó, que a quantidade de calor do recipiente, porque aí não falou nada de calor específico, ele quer saber capacidade térmica. É o C, que eu não sei quem é, beleza? Vezes a variação de temperatura, que é 25 menos 20. Então o meu QR é igual a 5 vezes a capacidade térmica. Então falta quem? O meu QR aqui, tá? Então eu vou jogar os valores aqui, ó. Então nós temos que menos 1230 mais 1000 mais 5 vezes capacidade térmica igual a 0, tá? Então nós temos aqui que menos 230 mais 5 vezes C igual a 0. Passo 230 para o outro lado, 5C, que é a capacidade térmica, igual a 230. Então a capacidade térmica é 230 dividido por 5. Isso nos dá um valor de 46 calorias por grau Celsius. Porque capacidade térmica é caloria, que é a quantidade de calor, dividido por grau Celsius, tá? Então, nossa resposta aí é 46. Tudo bem?